Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar um vídeo um pouco difícil, mas que eu tô com vontade de colocar pra fora algumas coisas, né? E pode ser que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, que aconteceu comigo, possa te ajudar de alguma forma, ou até mesmo você tá passando por alguma situação e achar que tá sozinha, mas eu queria compartilhar a minha experiência com vocês. Me desculpe se ficar tremendo um pouco, é que eu tô gravando na minha câmerazinha de vlog, então ela não é tão estável, ela é bem pequenininha. Enfim, no ano de 2015 foi um ano muito difícil para mim. Final de 2014, nós decidimos que eu iria tomar o remédio até dezembro de 2014. E em janeiro eu comecei a parar, eu ia parar, né, o remédio, só que ao invés de terminar a cartela, eu decidi parar antes de terminar a cartela. E aí com isso eu tive uma hemorragia muito forte. Não sei, não lembro muito bem o que o médico falou, mas eu sangrei muito, muito. Eu passei uma madrugada sangrando, saía, sabe, aqueles. Eu esqueci o nome agora, mas aqueles pedaços de carne assim, de sangue muito grande. E era muito sangue, gente. Eu nunca fui de ter um ciclo menstrual de vir muito. Sempre foi normal, de pouco a normal, mas nunca muito, ao ponto de que um absorvente daqueles noturnos não aguentava. E se eu espirrava, saía muito. Era todo o tempo sangrando, sangrando, sangrando. Foi algo uma sensação muito ruim. Na época eu pensava que eu fiquei com medo de estar abortando, estar grávida e estar abortando. Cheguei aí para a emergência do meu plano e fiz todos os exames, não deu beta zero, não estava grávida, graças a Deus, enfim. Mas foi um susto muito grande e esse fluxo hemorrágico só passou depois que eu tomei uma injeção lá. Enfim, isso foi em janeiro de 2015, quando foi, eu passei 10 meses tentando engravidar, quando foi em outubro de 2015 eu engravidei, mas eu não sabia. Porque que chega uma hora depois que você tá tentando engravidar que você não sabe nem mais, sabe? Você fica assim, ah, é muito triste, a sensação é muito ruim de todo mês você ir no banheiro e ver aquela menstruação chegando. É algo assim muito triste. Uma vez eu vi um vídeo que uma tentante falava e era essa a sensação que eu tinha. Eu tinha a sensação, nossa, meu filho tá indo embora. Ou seja, assim, não consegui engravidar. É uma coisa assim que só passa na cabeça de quem é tentante. Quem não é, se tiver um homem assistindo esse vídeo, ele deve estar chocado, né? Mas, ou até uma mulher que é super fértil, que não pode encostar em nada, que já está engravidando, né? Vê um vídeo desse e ela fica horrorizada. Mas, quando você passa tempo tentando engravidar, eu não sabia, mas o normal é você, assim, o normal é você custar de 6 meses até um ano para tentar engravidar. Depois de um ano já tem que ser investigado, mas nós tentamos, né, por 10 meses e aí eu descobri. Só que eu já tinha feito exames, o André também, não tinha dado nada, então vamos esperar. No mês do meu aniversário do André, que foi em outubro, fiz uma festa dos anos 80, coloquei foto e tudo aqui pra vocês, vídeo, foi feito vlog e tudo. Eu engravidei nesse mês e em novembro eu descobri que estava grávida porque a minha menstruação atrasou uma semana. Eu tava tão assim, desligada nisso, que eu não tinha prestado atenção, mesmo eu anotando a minha menstruação. Há alguns meses, né? Eu não estava anotando frequentemente, mas a minha menstruação, ela sempre foi meio desregular, assim, 2 dias, 3 dias, ela nunca foi certinha, não, sabe? E aí, o que foi que aconteceu? A minha menstruação atrasou 7 dias. Quando eu vi que estava 7 dias atrasada, eu disse, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Fiz um teste de farmácia e deu positivo pela primeira vez. Para você que é tentante, ou você que esperou algum tempo para, não tanto mais um tempo para engravidar, você sabe que o teste de farmácia, quando você faz, dá só uma listra vermelha
que é o reagente lá do exame, tem um nomezinho. E a outra é a que confirma se você tá grávida ou não. E eu gastei muito dinheiro, gente, nesses 10 meses, porque eu sempre fui muito medrosa, assim, eu não quero pintar meu cabelo se eu tiver grávida. Fazer um exame com contraste, sei lá, tirar raio-x do dente, coisas desse tipo. Eu sempre fui muito medrosa em fazer alguma coisa estando grávida e eu não sabia. Então, todas as vezes quando eu ia fazer alguma coisa desse tipo, eu fazia um teste de gravidez. Então, eu gastei muito dinheiro comprando teste de gravidez de farmácia, porque eu tinha medo disso. Então, eu comprei um teste de farmácia e quando eu vi aquela segunda listra super fraquinha, mas tinha uma segunda lista, eu não acredito que eu tô grávida. Aí eu fui na emergência do meu plano, pedi o médico o beta, só que como não era emergência, ele falou que eu poderia fazer no outro dia em qualquer clínica, levando aquela guia que não era de emergência. Só que esse dia pra mim foi muito corrido, foi uma segunda-feira, foi dia de 23 de novembro, foi um dia muito corrido. Nesse dia eu fui pra emergência, eu fui pra resolver alguma coisa que eu não lembro agora, eu fui pra velório, eu fui pra um velório, eu fui pra uma aula à noite, eu fui pra autoescola. Gente, eu fui pra muita coisa, meu Deus do céu. Então, naquele dia, quando chegou no final do dia, a minha menstruação, eu vi que a minha menstruação tava vindo, ainda como borra de café. Então, no outro dia, tava bem fraquinha e a única pessoa que eu tinha contado era pra minha amiga. E aí eu compartilhei com ela, olha, tá acontecendo isso, começou um sangramento ontem, você acha que isso é normal e tal? Ela disse, não, se for algo fraquinho, né, mas o ideal é você ir no médico. E aí eu fiquei, nossa Deus, fiz um outro teste de farmácia e deu positivo também, outra marca, de outro fornecedor, né, e deu também. E aí na terça-feira à noite eu decidi contar pro André, ainda deu tempo de fazer assim um cartazinho aqui, fiz o cartazinho e coloquei junto um presentinho que a gente já tinha comprado juntos numa viagem para quando a gente tivesse um filho, e aí entreguei para ele. Depois que eu contei pra ele, eu falei, olha, eu tenho uma notícia boa e uma preocupante pra você. Contei, né, tudo isso, e depois eu falei, só que agora a gente precisa ir pra emergência, porque eu tô tendo um sangramento e tá aumentando. Quando eu cheguei na emergência, assim, eu acho também uma falta um pouco de vocabulário, sabe, dos médicos, não sei. Eu não sei, sabe? Eu não quero culpar a médica, mas eu acho que ela poderia ter usado outras palavras mais claras para mim. Quando eu cheguei lá e fui atendida, a médica muito calma, muito tranquila, perguntou, confirmou, pediu beta, né, para confirmar a gestação. E aí fiz o beta e realmente deu positivo. E aí ela perguntou, mas o que é que você tem, o que é que você tá sentindo? Eu falei que tava um sangramento, e ela, mas é um sangramento que nem primeiro dia de menstruação? Aí eu fiquei, como primeiro dia de menstruação. Porque o meu primeiro dia de menstruação é intenso, é um fluxo de sangue muito forte. Pra mim, eu nunca considerei primeiro dia de menstruação o dia que suja só um pouquinho a calcinha. Pra mim aquilo não era começo de menstruação, primeiro dia de menstruação. E depois, vendo na internet, eu descobri que a linguagem que ela estava falando era aquela. Ela poderia ter dito assim, é sangue vivo ou é borra de café? Aí seria muito claro. Eu diria, é sangue vivo, doutora, não é borra de café. Porque na terça-feira, a borra de café tinha começado na segunda. Na terça-feira já estava um sangue vivo quando eu fui pro médico à noite. E aí eu fui, ela passou a transvaginal e passou o beta. Eu fiz os 2 exames, no beta deu que eu estava grávida e na transvaginal não aparecia nada.
Não, nem saco gestacional aparecia. Pelas contas, eu estava com 5 semanas de gravidez e quando eu voltei para ela, ela me passou para tomar Ultragestan, que é um remédio que todo mundo conhece, então não tem nada demais eu falar aqui. Só que esse remédio ele não resolveu para mim, porque o meu fluxo, a minha perca, né, não era uma borra de café, era um sangue vivo, era um sangue muito forte. E aí isso foi na terça, na quarta eu voltei na emergência, continuando com sangue, e o médico disse que eu estava perdendo, que eu não tinha mais o que fazer. Na quinta eu voltei, aí ele me pediu para voltar na sexta-feira. Na sexta-feira eu voltei já com outro médico, porque tudo isso era na emergência, né? E eram médicos diferentes. Na sexta-feira eu voltei, o médico constatou que realmente eu havia perdido, porque o beta estava diminuindo. E aí ele pediu para me ficar fazendo o beta mais algumas vezes para poder até acompanhar até zerar, porque de quando zerasse era quando eu poderia contar 3 meses para tentar engravidar novamente. Eu tô falando isso aqui como se fosse muito claro, muito simples, muito fácil, mas só sabe quem passou, como foi, né? A sensação de você tá lá no meio do hospital, onde várias mulheres estão indo já ganhar neném, né, na emergência, ou pessoas sentindo dor, enfim, ou doente e precisando de um acompanhamento específico por estar gestante, e você tá lá perdendo o seu filho. É uma sensação muito ruim. Eu acho que assim, isso é algo natural que acontece, mas o diabo ele aproveita muito. Então ele fica te acusando, olha, você é menos mulher do que aquela ali pode gerar, você não pode. Eu tô compartilhando com vocês a minha experiência, tá? E o que eu acho. Porque eu acho que tudo que de ruim que acontece com a gente, o diabo ele aproveita para sapatear, né? E fazer logo você se sentir um nada e até começar a questionar as coisas de Deus. E eu tenho antes de engravidar, eu recebi muitas palavras proféticas, muita coisa foi liberada na minha vida, pessoas tiveram visões comigo, pessoas tiveram revelações, sonhos, as pessoas, até clientes meus da loja, que nem são evangélicos, não são católicos, praticantes, não são nada, eles chegavam pra mim, olha, sonhei com você grávida, você tava com um barrigão tão lindo e não sei o que. Então assim, eu passei 4 anos ouvindo essas coisas. E quando eu engravidei, a última coisa que eu esperava é que eu ia perder, né? Então, quando eu tava perdendo, uma semana antes de descobrir que eu tava grávida, eu assisti um vídeo do testemunho da Nívia Soares. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Um testemunho muito lindo. E eu fiquei, nossa, que testemunho, meu Deus. Enfim, é o testemunho dela, eu não tinha nada a ver com isso. Muito impactante, mas não tinha nada a ver comigo. E uma semana depois eu estava lá, perdendo meu filho e ouvindo o testemunho dela de novo e chorando, porque aquele testemunho era como se ela estivesse falando pra mim. Então eu vou deixar esse link aqui, porque vale a pena assistir o testemunho do que Deus fez na vida dela. E, enfim, perdi o bebê, não tive muito o que... Não tive o que fazer, eu fiquei deitada na cama, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa, só na cama. Eu comia na cama para tentar segurar o bebê, mas realmente não deu. Eu digo assim que foi a vontade de Deus, porque Deus permitiu de alguma forma, eu não sei. Muitas coisas que eu vou falar em outro vídeo sobre coisas que eu ouvi e até me machucaram algumas coisas, mas muitas coisas que eu ouvi me deixaram mais triste, sabe? Você quando tá numa situação dessa, você não espera ouvir certas coisas, as pessoas são um pouco grosseiras mas não sabem entender o que você tá passando, né? No caso